O vereador de Barrinha procurou a polícia para denunciar ameaças que recebeu. Ele disse que foi intimidado através de uma carta anônima e acredita que, por fazer oposição ao governo municipal, tem sofrido as retaliações. No último dia 26, o parlamentar de Barrinha, Ivan Botega, encontrou na caixa de correspondências da casa dele essa carta com ameaças. Nela, o autor fala que é o primeiro e último aviso. Exige que o vereador pare de fazer denúncias e preserve a própria vida. O político afirma que tem protocolado no Ministério Público pedidos de investigação contra o governo municipal e até a própria presidência do Legislativo. Agora, eu recebendo essa ameaça, eu me sinto, sim, com medo, até pela vida da minha família. Na correspondência, o autor ainda diz que pode cassar o mandato do vereador. Ivan acredita que o fato de ser oposição ao prefeito tem incomodado aliados. Eles são maioria aqui na Câmara Municipal. Dos 11 parlamentares, apenas 3 são contrários ao governo municipal. Muito difícil ser vereador no município. Eu, quando me candidatei, me propus a trabalhar pelo povo, mas não acreditava que seria dessa forma. Os munícipes aqui na cidade de Barrinha têm um sentido pejorativo da palavra oposição. Eles entendem que a oposição, ela atrapalha o serviço e o progresso da cidade, quando na realidade não é isso. O Sidney, citado pelo remetente na carta, é outro vereador, alvo de uma comissão processante da Câmara. As denúncias são de decoro parlamentar e uso indevido dos equipamentos públicos. É o mesmo político que se envolveu em uma confusão com o prefeito Mitu Takahashi. O vereador disse que foi agredido pelo chefe do executivo e o filho dele, após verificar a denúncia de que veículos da prefeitura estavam sendo usados para limpar um terreno particular, da família do governante municipal. Mas Cachá nega as irregularidades e afirma que pagou para usar o maquinário. Episódios que geram instabilidade política no município. Investidos nas funções públicas, tanto de prefeito quanto de vereador, deveriam estar, sim, uníssonos ao interesse coletivo. Evidente, cada um respeitando o seu papel, fiscalizando, que é a função do vereador, atuando, que é o caso do prefeito, e não procurando vias de fato para justificar sua própria incúria ou desídia no interesse coletivo. Enquanto os poderes legislativo e executivo se degladiam, o presidente da Câmara prefere se abster de qualquer posicionamento e nunca é encontrado para comentar assuntos políticos e referentes ao legislativo. A produção do Jornal da Clube tentou entrar em contato com Ronaldo da Silva Alves, o Troia, mas não teve retorno. Nossa equipe também esteve no gabinete do presidente e a porta estava trancada. Quando eles deixam de honrar, de cumprir com seu papel e atêm-se a fatos que não são corriqueiros, não são de normalidade de uma sociedade, evidentemente que isso causa pânico, isso causa medo, isso causa receio, isso causa desânimo social. As ameaças foram parar na Polícia Civil. O delegado responsável afirma que vai investigar o caso e que imagens de câmeras de monitoramento da vizinhança podem ajudar a identificar a autoria dessas retaliações. Nós vamos tentar localizar quem teria depositado esse bilhete na caixa de correio do vereador e se essa pessoa é a própria autora da ameaça ou se ela foi apenas a portadora do bilhete. E após esclarecido, o vereador, vítima, terá o período de 6 meses para oferecer representação criminal em face dessa pessoa ou dessas pessoas que tenham proferido essa ameaça contra ele. Ximene Osório, de Barrinha, para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Thaís Mantoni traz mais informações. Thaís. Pois é, Pulse, um caso como esse mancha a imagem dos parlamentares em relação aos eleitores. Eu vou conversar agora com o Igor Lorenzato Rodrigues, que é cientista político. Não é a primeira vez que a política se transforma em um caso de polícia na cidade de Barrinha. A população é a maior prejudicada num caso como esse? Igor, boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, a maior prejudicada é a população que fica carente de uma representação institucional do município, enquanto os dois poderes ficam numa queda de braço, né, principalmente a oposição, e os anseios da cidade, as necessidades do município ficam de lado.
E como esses moradores podem interferir na queda de braço que acontece entre a Prefeitura e a Câmara? No momento em que os dois poderes estão nesse conflito e aparentemente não há uma fiscalização de um poder junto ao outro, né, e sim uma aliança de poderes, resta à população acionar o Ministério Público, que é o fiscal da lei e por essa incumbência vai ter que ajudar a população. E em relação agora ao presidente da Câmara dos Vereadores, que segundo a reportagem nunca é encontrado, qual que deve ser a posição dele em um caso como esse? A posição do presidente da Câmara, assim como do prefeito do município de Barrinha, é sim a transparência, né, e a publicidade. Eles têm que vir a público, esclarecer o que está acontecendo, eles têm que se organizar para que os interesses do município fiquem acima de qualquer rixa política no município. Agora, esse cenário de vereador sendo ameaçado, parlamentar e prefeito partindo para agressão, qual que é a análise que se pode fazer dessa situação política? Bom, no momento, quando você vê um poder legislativo com uma oposição tão minúscula como é a que tem lá, o que nós observamos é a falência das instituições dentro do município, né? Como eu acabei de falar, a população agora vai ter que se recorrer ao Ministério Público e o Ministério Público vai ter que investigar tudo isso que está acontecendo, desde uma ameaça, desde essas questões com o prefeito na cidade, tem que ser investigado. Se o poder não fiscaliza, cabe ao Ministério Público. E o que é fazer oposição em um município como Barrinha? Bom, oposição ela deixou de ser uma questão meramente política, né? Nós temos, parece que 2 vereadores fazendo oposição e os outros vereadores sendo de situação. E como os vereadores estão sendo ameaçados de morte, quando enfrentam o prefeito ou o poder executivo, acabam recebendo ameaças, né? Nesse sentido, agora a oposição vai ter que ser feita pela população e pelo cidadão de Barrinha, que deve procurar os seus direitos, seja na justiça, seja junto ao Ministério Público. Em uma situação como essa, o trabalho do vereador fica um pouco equivocado, sendo que ele não pode fiscalizar o município e o que acontece com recurso, por exemplo? Bom, a questão, todo vereador tem o dever de fiscalizar, junto com a Câmara Municipal. Mas sozinho, isso é muito difícil de ser feito, né? A partir do momento que você tem uma maioria formada que só chancela as decisões da prefeitura do município, fica difícil para um único vereador conseguir resolver o problema. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto com outras informações. Paulo Pucci. Ok, Thaís.